Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é um vídeo onde eu quero abordar o comentário feito anteriormente no vídeo que eu fiz acerca de um erro, um outro erro que os cristãos cometem, de um cristão chamado Jorge Imperador. Porém, antes de adentrar no vídeo, se você for novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho com as notificações, conheça melhor o meu trabalho, conheça o que eu abordo aqui no canal, que é teologia, religião, ateísmo, tratada de forma séria, cética e racional. E também, se você achar digno, o meu trabalho, deixa like nos vídeos, que isso aí ajuda, contribui muito para que o meu trabalho alcance mais pessoas. Sem contar também que não adianta só você se inscrever e acionar o sininho com as notificações, porque o YouTube ele está limitando, o acesso do conteúdo às pessoas. Então a verdade é que eu já tenho mais de 4.200 inscritos e faz um vídeo, o vídeo Malemar passa de 600, 700 visualizações num só dia, sendo que provavelmente deveria alcançar pelo menos ali 1/3, da quantidade de inscritos que eu tenho no canal. Então isso acontece porque o YouTube ele limita o alcance do vídeo a todos os inscritos. Então, sempre que possível, digita aí no YouTube, Analisando a Fé pela Razão, procura decorar o nome do canal, para que você, sei lá, às vezes você está sem nada para fazer, está com tempo e quer aprender algo a mais, ou quer, enfim, gosta do meu trabalho, então você passa o tempo aí assistindo meus vídeos, beleza? Brincadeiras à parte, no vídeo anterior, o cristão Jorge Imperador, ele comentou da seguinte forma: não apenas no século I e II vale esse alerta. Aviso de falsos profetas fazendo o povo de negócio quer mais claro do que isso? Ou seja, no vídeo anterior eu postei um erro em forma de crítica, aonde você tem cristãos reformados, desigrejados, ou até mesmo católicos, criticando a vertente cristã de pentecostais e não pentecostais, acerca das práticas de teologia da prosperidade, abuso na petição de dízimo, ofertas, enfim, que acontece muito nas igrejas neopentecostais. Embora o canal Analisando a Fé pela Razão seja um canal mais voltado para o público irreligioso, para os ateus, agnósticos, os amigos deístas, quando a gente aborda, por exemplo, um tema polêmico do cristianismo atual, como, por exemplo, o neopentecostalismo, teologia da prosperidade, aí, que envolve essas grandes igrejas, não é só a crítica para esse tipo de igrejas, que na verdade são empresas, não se restringe apenas aos céticos, aos ateus, aos incrédulos. E sim, existem outras vertentes de cristãos que também criticam esses abusos praticados por essas grandes igrejas. Então, o que acontece? O ateu ele vai ter uma crítica geralmente baseado mais no racionalismo ou numa crítica assim mais secular, Ou seja, mais em cima da ilusão religiosa. Já o outro cristão, outro tipo de cristão, como um reformado, católico, ele vai olhar essas práticas absurdas e abusivas do neopentecostalismo e ele vai usar a Bíblia, vai questionar: Jesus não ensinou isso, Jesus não fez aquilo, porque os apóstolos avisaram que, Eles utilizam, por exemplo, o texto de 1 Pedro, tem um texto também, acho que de Timóteo, onde Paulo fala também acerca de falsos profetas, enfim, depois eu vou fazer um vídeo acerca do assunto. E aí eu falei o seguinte: eu, como teólogo, eu expus que esse texto de 1 Pedro, embora meio que se encaixa com os dias de hoje, não foi escrito para hoje, para século XXI. Ele já foi escrito para algo que poderia acontecer naquele período de contexto temporal do século I para o século II. Então, ou seja, é um erro pegar esse texto e utilizar para hoje em dia. O foco do vídeo foi mostrar o erro que cristãos reformados, desigrejados, até mesmo católicos cometem a utilizar um determinado texto bíblico do Novo Testamento, um texto que não é universal. Aliás, a Epístola de Pedro pode ser considerada universal, entre aspas. Mas assim, ela é temporal. Ela não é algo atemporal, seja para qualquer época. Não, ela foi para uma época específica, tá? Como a maioria dos textos do Novo Testamento. E aí o amigo Jorge Imperador, ele já
entra comentando que o alerta ali do texto de 1 Pedro é algo que também é válido para hoje em dia. Então, ou seja, ele nega o contexto temporal da passagem e, assim como os demais cristãos, utiliza esse texto para hoje em dia. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: até os mais ignorantes e mentes fechadas entendem esse versículo de tão fácil, né? Enfim, algumas coisas que ele comentou aqui não dá meio que para entender. Mas enfim, vou prosseguir. Porque você, dono do canal, ou seja, se referindo à minha pessoa, não entendeu? Como várias passagens do Evangelho e do ateu, ou seja, Antigo Testamento, você não entendeu. Ou seja, eu não sei se o amigo Jorge Imperador já acompanha o meu canal. Eu não me lembro de ver comentários dele aqui em outros vídeos. Talvez ele deve ter comentado, eu não me atentei, porque são muitos comentários, então não dá para mim responder todo mundo, não dá para mim, enfim. Eu recebo, mesmo quando eu não posto vídeo, eu recebo muitos comentários em outros vídeos, né? Que eu tenho aqui no canal quase 200 vídeos já, e tem vídeos que recebem muitas visualizações por dia, e pessoas religiosas e religiosos chegam aqui comentando, criticando, ou dando elogio, ou pedindo uma sugestão, então eu não tenho como atender a todos, devido à minha correria do dia a dia. Então ele fala que eu não entendo as passagens, né? Ou seja, que ele entende, né? Ele é cristão, ele entende, eu sou cético, sou ateísta, eu não entendo. E aí ele coloca assim uma observação: entendo super bem vários assuntos, principalmente evangelho, minha praia, já que eu vivo com fervor o evangelho há mais de 10 anos. Primeiro equívoco: achar que as passagens, por exemplo, de 1 Pedro ou 2 Pedro, lá que eu li no vídeo anterior, é válido para hoje em dia. Isso daí já foi demonstrado claramente. Inclusive o amigo Samuel, que que me acompanha aqui no canal desde que eu comecei, do canal Derrubando Mitos. Se você ainda não for inscrito no canal Derrubando Mitos, aqui na minha lista de canais parceiros, o Samuel, ele possui um trabalho excelente, né? Um canal chamado Derrubando Mitos. Dá uma olhada lá, visite o canal dele e inscreva-se. Ele comentou, falando, né? Além da refutação que eu fiz, ele, de forma muito breve, ele coloca sobre a citação da carta do suposto Pedroca, né? Ou seja, suposto apóstolo Pedro. Só bastam 3 simples perguntas para calar qualquer cristão que usa essas cartas para os dias de hoje. Primeira pergunta: quem escreveu as cartas? Não foi Pedro, tá? Inclusive, qualquer teólogo sério, honesto, sabe que não foi, principalmente a segunda epístola de Pedro. Não tem a linhagem de textos são totalmente diferentes. A forma de abordagem, né, o estilo de escrita, a forma de expor, a narrativa de 1 Pedro é totalmente diferente da epístola de 2 Pedro. Então, ou seja, então não foi Pedro. Quem escreveu? Não sabemos. 2. Para quem elas foram escritas? Ou seja, ela teve um direcionamento. Né? Então, ou seja, se tem alguma coisa ligada a Pedro, foi com as igrejas que Pedro fundou. Ou com a igreja que Pedro cuidou, enfim. E terceiro, e para que época? Não é para os dias de hoje, como já foi respondido no vídeo anterior. Foi para um contexto temporal entre primeiro e segundo século. Ele fala que não, é válido para os dias de hoje. Primeiro, o erro dele. Né? Não tem como colocar isso para os dias de hoje. Justamente porque não foi nem Pedro que escreveu, e o contexto para aquele período, o que era igreja naquele período, é muito diferente do que você vê hoje em dia. São praticamente 1900 anos de constantes modificações, influências culturais, sociais, modificações, enfim. O que é a igreja naquele período é muito diferente do que é hoje em dia. Eu vou chegar nesse ponto e explicar o porquê disso. Então, ou seja, o primeiro erro aqui no comentário dele: utilizar textos para os dias de hoje. Textos que têm um contexto temporal para aquela época. Segundo, falar que eu sou ignorante, sendo que eu tenho bacharelado em teologia. Eu estudo teologia de forma séria, não de forma devocional. Aqui minha intenção não é levar fé para ninguém, muito pelo contrário, é levar racionalismo para as pessoas. Obviamente, se o racionalismo cresce, a fé na ilusão religiosa ela diminui. Então, a teologia séria, ela leva o leitor a entender que Deus e deuses são criações da mente humana. Né? Então, quando eu tento definir o que é Deus,
falando que ele está sentado num trono branco, olhando para a humanidade, a teologia séria ela mostra que isso foi algo criado na mente do ser humano. E também que outros tipos de deuses, como anjos, espíritos, demônios, diabo, enfim, também são frutos criados pela mente humana. Então a teologia séria, baseada na historicidade, baseada na arqueologia, né, baseado na antropologia, ela mostra claramente que o porquê que as religiões têm influências sociais, culturais, temporais, coisa que a teologia devocional, que você aprende na igreja, aquela teologia que fala que tem um Deus cuidando de você, aquela teologia que fala que tem um Deus amoroso, olhando tudo que você faz, aquela teologia que fala que Jesus vai voltar, né? Aquela teologia que fala que Deus tem um inimigo que não pode derrubar e vai chegar um momento que Deus vai acabar com o diabo e que tudo que acontece de mal na sua vida é o diabo que faz, que é o diabo que é o responsável. Essa teologia ilusiva, enganosa, essa teologia devocional, ela é baseada na fé, ela é baseada em cima da crença. A teologia séria, ela é baseada em cima da racionalidade e automaticamente um teólogo sério, ele não vai ser crente, ele provavelmente vai ser um ateísta, ele não vai seguir a religião porque ele sabe que a religião é uma ilusão, ele sabe que a religião é algo criado e formatado pelo homem, pelo ser humano, não tem nada de divino por detrás disso. Eu, aqui no canal, trabalho com teologia séria, aí chega aqui um crente que está acostumado a lidar com a teologia devocional, vem falar que eu que não entendo. Né? Bom, são quase 200 vídeos aqui no canal onde eu demonstro claramente diversos temas religiosos tratados de forma séria, cética e racional. Então o meu trabalho fala por mim. Né? Aí ele coloca, falando aqui, né, o terceiro ponto, ele fala que ele entende de evangelho porque é a praia dele, e ele vive o evangelho há mais de 10 anos. Outra mentira. Ninguém vive evangelho. Porque o que acontece? Qual que é a grande questão do evangelho? Muitos cristãos, eu, por exemplo, quando meus últimos períodos de cristão, quando eu fazia parte do movimento emergente, a gente era focado no evangelho. O cristão emergente, ele entende que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim é algo que contém a palavra de Deus. É diferente. Então, por exemplo, o cristão emergente, ele tem como regra de fé não a Bíblia como um todo, e sim evangelho sobrepondo todas as escrituras, porque o cristão emergente ele entende que existe coisas polêmicas dentro da Bíblia e que não dá para considerar como algo realmente válido, inspirado ou que deva ser seguido. Então ele sobrepõe o Evangelho acima das epístolas, sobrepõe o Novo Testamento acima do Antigo Testamento, né? Então, ou seja, ele foca no Evangelho, ele tira a regra de fé e prática na vida dele, evangelho. Mas por que isso é uma farsa? Por que isso é uma ilusão? Por que isso é uma mentira? Eu vou terminar de ler aqui o comentário dele, e aí eu vou explicar o porquê que o evangelho é uma ilusão. Ele fala o seguinte: minha praia, já que eu vivo com fervor, o evangelho há mais de 10 anos. Evangelho sim, sistema religioso não. Outro erro aqui, né? Evangelho sim, sistema religioso não. Já tenho vídeos no canal mostrando de que não tem como você seguir Jesus sem religião. O fato de seguir Jesus é a religião do cristão. E, na verdade, ninguém segue a Jesus. Nem heresias e loucura de pessoas, muito menos de líderes, querendo ou não, são instrumentos de alienação. 90% dele. Os 10% que não tenta compartilhar tudo o que sabe, inclusive não sabe... tenta compartilhar tudo que sabe, inclusive não se arvora líder, nem mestre, nem não se comporta como mais especial. Gente, desculpa aqui que o cara não coloca vírgula, então fica difícil para a gente fazer uma leitura adequada. Tá? Vocês me desculpem. Eu procuro ler da melhor forma possível, mas se o cara não escreve um bom português, fica difícil. Se comporta como mais especial, maior que os outros crentes. Sabe que tudo que isso são ordens de Jesus, pois só ele é mestre, líder, chefe, Jesus é o Senhor. Óbvio que sei que dízimo, grana é heresia. Como também dizer que
que é pecado falar culto domingo, confiar cegamente em alguém que tem função no ministério, em vez de ser assim unicamente com Jesus. Heresia dizer que Jesus não liga para a mulher usar calça colada, vestido curto, saia, etc. Tudo que é do sistema religioso não cumpro nem respeito, mas sim evangelho, que nada tem a ver com religião evangélica. Bom, mais uma vez eu peço desculpa pelos grotescos erros de português aqui do amigo Jorge Imperador, né? O cara que diz entender muito de evangelho, mas mal entende o português, né? Assim, enfim, escrever de forma adequada. Pois bem, por que eu afirmo como cético que evangelho é ilusão? Primeiro ponto, contexto histórico. O que Jesus, se ele existiu, o que ele foi? Ou possivelmente ele foi? Um candidato a Messias. O que é Messias? Messias é uma figura prometida e aguardada pelos judeus, que no caso essa figura seria enviada, levantada pelo próprio Eterno, né, o Deus dos judeus, e que esse Messias, ele reinaria, ele unificaria a nação de Israel, retirando o domínio estrangeiro, ou seja, no período de Jesus, quem dominava toda aquela região eram os romanos. Ou seja, o povo judeu, o povo hebreu, os israelitas, eles estavam sob o domínio estrangeiro, ou seja, domínio de Roma. Então, os judeus propriamente, eles não tinham um reino próprio como era lá no tempo de Davi, de Salomão. Eles estavam num domínio estrangeiro. Sem contar também que a terra de Israel estava dividida. Parte norte Efraim e parte sul Judá. Então, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, os judeus acreditavam por revelação divina que Deus enviaria esse Messias, ou seja, esse personagem aguardado, aonde ele retiraria o domínio estrangeiro, restauraria o reino de Israel e assentaria, seria restaurado o reino. E reino esse na qual ele herdaria o trono de Davi, que é considerado o melhor rei que Israel teve. Foi o melhor período de Israel, é o período do rei Davi. Então os judeus eles aguardavam, sonhavam, ou seja, como eles tinham essa cultura religiosa, automaticamente os sonhos, os anseios deles seriam realizados por intermédio da religião. Aí vem a pergunta: Jesus ele cumpriu essas promessas? Ele cumpriu os requisitos do Messias aguardado pelos judeus? Não. Inclusive, até hoje, os judeus não seguem a Jesus, não acreditam em Jesus. Justamente porque Jesus, ele não cumpriu os requisitos necessários. Jesus, ele teve seguidores. Depois da morte de Jesus, esses seguidores, eles continuaram apregoando essa ideia. Esse movimento, essa esperança messiânica por intermédio de Jesus não poderia acabar. Foi aonde eles falavam, começou a surgir a história de que Jesus não morreu, mas ele ressuscitou. Obviamente, todo mundo sabe que ressurreição de mortos não existe. As pessoas questionaram. As pessoas na qual encontravam esses seguidores de Jesus, que estavam falando que Jesus ressuscitou e tal. Tá, mas cadê Jesus? Ele subiu aos céus. Obviamente, peraí. Voltando àquele contexto daquele tempo. As pessoas falaram, olha, Jesus, ele morreu sim na cruz, mas ele ressuscitou, o túmulo está vazio, porque, né, sumiram com o corpo de Jesus. Mas sumiram com o corpo de Jesus por quê? Porque Jesus, ele pegou e ressuscitou. Mas cadê Jesus? Foi embora pro céu. Que coisa, né? E aí essa história foi se multiplicando. Houve divisões do movimento, diversas divisões entre século I e século II, até que no século IV, o imperador Constantino resolveu oficializar essa crença, por conveniência do império. Foi aonde surgiu o cristianismo como uma instituição aliada com o governo, né? Houve um nascimento teocrático do cristianismo, que, enfim, onde isso daí começou a se espalhar pelo mundo, né? Com mais força, porque teve um apoio
do império, ou seja, o imperador, entre aspas, né, se converteu ao cristianismo. Na verdade, ele fez uma legalização. Constantino ele fez uma legalização do cristianismo. E com essa legalização, os cristãos pararam de sofrer perseguições. Por que o cristão sofria perseguição? Justamente pelo fato de desrespeitar outras crenças. Porque o cristianismo ele tem o seu fundamentalismo. Não aceita outro tipo de crença. Além de não aceitar, ficava criticando, ficava enchendo o saco. Né? Eles ficavam criticando outros tipos de crença, outros tipos de divindades. E aí, obviamente, estavam pedindo para serem perseguidos. Havendo essa oficialização, os líderes cristãos, que tinham um senso em comum, foi feito, né, o Concílio de Nicéia, onde ali foi definido o que viria a ser igreja oficialmente, ou seja, o que está. O imperador falou, vamos oficializar a crença, porque é interessante, né, para o império manter-se grande, como o cristianismo já tinha um número considerável de seguidores, Constantino falou, tá, vamos oficializar a crença, mas aí houve um entrave, era tanta divisão que já existia, o que era Jesus, o que era Deus, como que Jesus foi, como que Jesus não foi. E aí, reunindo-se com as principais lideranças, entraram num senso em comum. Se você ler sobre o Concílio de Nicéia, o que foi acertado, lá foi acertado diversas coisas que faz parte da crença cristã até hoje em dia. Então, ou seja, acerca da divindade de Jesus, depois foi resolvido acerca do canon, né? Porque assim, o cristianismo é uma religião de livro. Ou seja, é baseado no que está escrito, né? E tá, mas havia muitos escritos. Que escritos vão seguir? Então, por exemplo, acerca de evangelho, que é o que o Jorge Imperador colocou aqui. Ah, eu sigo o evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boa nova. Quantos evangelhos tem na Bíblia? Pergunta para qualquer crente, cristão, desigrejado. São 4 evangelhos. Por que só 4 evangelhos? Esses 4 evangelhos foram escolhidos a dedos pelos pais da igreja, que eram os líderes da igreja, líderes dos movimentos. Quando a igreja foi oficializada, se tornou algo institucional, aliado com o império, com o imperador Constantino, alguns líderes não concordavam com outros, então a maioria ganhou. Quando uma pessoa fala que vive o evangelho, por que é uma farsa? Por que isso é uma mentira? Primeiramente, não tem como você desassociar evangelho da igreja. Porque se você tem hoje 4 evangelhos dentro da Bíblia, é porque a igreja selecionou esses 4 evangelhos e retirou outros. Sim, porque evangelho não é uma coisa só. Foram escritos vários evangelhos. Existem especulações que foram escritos em torno de mais de 400 evangelhos acerca da pessoa de Jesus. Obviamente, esses relatos de evangelhos são muito contraditórios. Então, a forma que a igreja queria levar Jesus, a forma que a igreja desenhou Jesus, também tinha que ser uma forma para agradar o imperador. Então, por exemplo, o imperador Constantino, ele tinha uma influência de crença de divindades solares. Então, eles tornaram Jesus uma divindade solar. A verdade é que você pode ver que diversas imagens de Jesus, principalmente associadas à Igreja Católica, possuem um sol atrás da cabeça. Por quê? Porque a imagem de Jesus, como muitos cristãos conhecem, é uma influência de divindade solar. Então, houve uma definição, essa escolha de 4 evangelhos, porque esses 4 evangelhos corroboraram para o Jesus que a igreja queria que as pessoas crescem. Essa organização, essa liderança do 4º século, formataram um Jesus dos milhares que existiram. Porque houve divisões do cristianismo que alegavam que Jesus não era divino. Outras divisões alegaram que Jesus era parte de um Deus bom, separado do Deus do Antigo Testamento, que era um Deus mau. Outros falaram que Jesus nunca encarnou em carne, e sim sempre foi um espírito que acompanha. Meu caro, cristianismo, religião é bagunça, tá? E hoje o que você tem é fruto de uma organização política. Religião organizada é puramente política. E ainda por cima acreditavam-se que naquele tempo o Evangelho de Mateus foi o primeiro a ser escrito. Hoje se sabe que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, em torno do ano 70, ou seja, na década de 70 do primeiro século. Depois vem Lucas na década de 80,
do primeiro século, depois vem Mateus na década de 90 do primeiro século, e o Evangelho de João, que já foi escrito na virada do primeiro para o segundo século. E esses evangelhos, se você pegar os evangelhos sinóticos, vamos falar um pouco de evangelho, né, Jorge Imperador? Pega os evangelhos sinóticos, a prova clara de que quem conta um conto aumenta um ponto está nas próprias narrativas dos evangelhos. Então, por exemplo, o evangelho de Marcos é um evangelho enxuto. É um evangelho só com 16 capítulos. E olha que ainda tem lá no capítulo 16 um acrescento que a igreja colocou. Se você ver lá no Códex Sinaíticos, o capítulo 16 de Marcos só vai até o verso 8. Depois vem o Evangelho de Lucas, que já vem com 24 capítulos. Ou seja, o Evangelho de Lucas conta coisas que o Evangelho de Marcos não conta. E por último, vem o Evangelho de Mateus, que é o mais completo dos sinóticos. Tem 28 capítulos. Você pode ver que o Evangelho de Mateus conta coisas que o Evangelho de Lucas e de Marcos não conta. E por último, você vai ter o Evangelho de João, que é o Evangelho de carreira solo. Ou seja, ele não é um Evangelho sinótico, ou seja, o texto não é baseado nos anteriores. O Evangelho de João, ele já traz uma pegada mais filosófica. O verbo que se encarnou e tal, enfim... É uma linguagem, apresenta um Jesus muito mais divino. Justamente era um evangelho que foi feito para tentar acabar com um movimento cristão lá do primeiro século que não acreditava, não tinha Jesus como um ser divino. Ou como o próprio Deus, né? Inclusive as bases para você usar Jesus como o próprio Deus geralmente está em João. Também vai ter alguma coisinha lá em Mateus, mas principalmente em João. Já o evangelho de Marcos e de Lucas já não traz assim, um Jesus divino, principalmente o de Marcos. Já traz um Jesus mais assim, distinto de Deus. Então, ou seja, o que é evangelho? O que é seguir evangelho, Jorge Imperador? Você não segue. Você e demais cristãos, que cristianismo é uma ilusão, vocês alegam seguir evangelho, mas vocês não seguem. Porque, em primeiro lugar, como eu falei no início dessa refutação, Jesus, se ele existiu, ele foi algo para o seu tempo, para o seu período. Você hoje crê que Jesus é algo para você porque a igreja, o sistema religioso te convenceu disso. E quem guardou o evangelho para estar conservado até os dias de hoje foi a igreja, foi o sistema religioso. Porque Jesus é tão bom, Jesus é tão amigo, ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, subiu aos céus, e aqueles que andaram com ele tiveram mortes terríveis. Não foram ajudados por Jesus. Sim, porque Jesus não ajuda ninguém. Pessoas ajudam pessoas. Deuses não ajudam pessoas porque deuses não existem. Então, ou seja, Jorge Imperador, você vive uma ilusão. Jesus não é algo para os nossos dias. Jesus foi algo, se ele existiu, para aquele período, século I, e ainda por cima para uma região. Uma pequenina região do planeta Terra. Naquele período, existiam diversas civilizações espalhadas pelo mundo. Mas Jesus foi algo que veio para os judeus. Inclusive, o Evangelho de Mateus fala, né? Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Por que rejeitou? Eles têm fortes motivos para rejeitar e fizeram muito bem de o terem rejeitado. Eu também rejeito a Jesus. Eu também rejeito o Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus, um ser hoje em dia invisível, um ser que mora dentro da mente do cristão, ele ensina no Evangelho que você tem que amar ele mais do que o seu pai, do que sua mãe, do que as pessoas que te ajudaram, do que as pessoas que te ajudam, do que as pessoas que estão fisicamente com você. Eu não vou amar mais o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, do que a Jesus, que é um ser invisível, que no momento de precisão, ele não vai me ajudar, por mais que eu creia nele. Eu não vou amar e seguir um cara que falou que veio trazer dissensão entre familiares. E quantas famílias já foram divididas por causa do evangelho, por causa de igrejas? Sim, meu caro, não tente separar as coisas. Evangelho, que nem o Caio Fábio, né? Tem esse cara aí, esse pastor aí, Caio Fábio.
Né? Uma brisa que só, não, é porque não conhece o evangelho, as pessoas se machucam nesse sistema religioso, tem que conhecer mais evangelho. Mentira, isso é ilusão, não existe. Quando que vocês vão acordar para a realidade? Porque ateísmo é isso, ateísmo é realidade, é honestidade, é lucidez, é transparência, é ciência pura. Quando que vocês vão reconhecer isso? Porque ver vocês já veem. Todo mundo sabe que ateísmo é realidade, ateísmo é algo universal. Ateísmo é honestidade. Eu não sigo isso porque eu não tenho por que seguir isso de forma racional. Religião, evangelho, acreditar que Jesus subiu para o céu, uma farsa. Acreditar que ele nasceu de uma virgem, é farsa. Todo mundo sabe que virgem não dá luz a filhos. Todo mundo sabe que ninguém sobe para o céu que nem helicóptero. Sem helicóptero, né? Todo mundo sabe que morto não ressuscita. Morreu, acabou. Entendeu? Deixou de ter oxigenação no cérebro, ali aquela pessoa deixa de existir. Assim como ela não existia antes de ter nascido. Qual que é a dificuldade de compreender isso? Então, eu que não entendo, né? Que nem você colocou. Ah, o dono do canal não entendeu. Não, meu caro, muito pelo contrário. Eu mais que entendi. Por isso que eu não sigo. E você é mentiroso, porque diz seguir, mas não segue. Vou fazer um desafio para você. João 14, verso 12, Jesus fala que todo aquele que nele cresce faria as obras que ele fez e outras maiores faria. Eu desafio você a fazer qualquer obra que Jesus fez. Você tem a opção de ressuscitar um morto, transformar água em vinho, andar por sobre as águas. Que mais? Se permitir ser morto, ser assassinado e depois ressuscitar depois de 3 dias, ou subir para os céus que nem um helicóptero. Qual tipo de absurdo você escolhe para realizar? Dos vários absurdos que Jesus realizou. Multiplicar alimento. Multiplicar alimento eu acho que é o melhor milagre que um cristão poderia fazer. Ele ia resolver o problema da fome, da desnutrição no mundo todo. Mas cadê que um cristão faz isso? O cristão ele só consegue levar alimento à base de doações. Ajudar as pessoas à base de doações. E isso, eu não preciso ser cristão para fazer. Eu, como cético, como ateísta, eu posso pegar um alimento e levar para uma pessoa que precisa. O que Jesus fez? Multiplicou o alimento. Foi uma obra de Jesus. Por que o cristão não faz? Se Jesus falou que aquele que cresce nele faria as obras que ele realizou e até maiores faria. Por que eu não vejo as obras de Jesus? Por que eu não vejo o cristão com muita fé mover uma montanha? Ou jogar um monte para o mar? Então, ou seja, vocês não seguem o evangelho. Vocês seguem uma ilusão religiosa. Evangelho faz parte do sistema religioso. Se o evangelho ele existe até hoje em dia inserido dentro de uma Bíblia, que é considerado livro sagrado, é porque o sistema religioso guardou aquilo. Foi conveniente. Tá? Foi conveniente. E rejeitou os outros evangelhos. Evangelho de Tomé, evangelho de André, de Filipe, evangelho de Pedro. Engraçado, a igreja reconhece as epístolas de Pedro, mas o evangelho de Pedro, o cara que foi chefe da igreja, o cara que andou com Jesus, a igreja não reconhece. Por que será? Você já leu o evangelho de Pedro? Você vai ver que o evangelho de Pedro ele traz coisas interessantes sobre Jesus que não é nada agradável para quem acredita nessa fantasia do Jesus divino, do Jesus que subiu para o céu e está lá do lado de Deus, ajudando o crente a comprar carro novo, ajudando o crente a passar em vestibular, ajudando o crente a arrumar serviço, né? Mas não faz nada em referente a esses picaretas que utilizam a Bíblia para ganhar dinheiro em cima da fé dos outros. Porque se você fosse Deus, qualquer cristão hoje que fica indignado com os falsos profetas, se ele estivesse no lugar de Deus, certamente ele não permitiria que esses picaretas, esses cães gulosos, extorquisse as pessoas no nome de Deus. No nome dele, né? Então, só do fato de acontecer todas essas palhaçadas na religião, isso já mostra de que a ação de Deus é totalmente inerte, não existe. É algo inexistente. Logo, quando uma pessoa constata isso, ela chega ao ateísmo. Ela chega ao ateísmo justamente por causa da honestidade, por causa da lucidez, da transparência. Porque eu aqui no canal trabalho com teologia séria, não com a teologia devocional, na qual você é a sua praia, na qual você vive com fervor.
e que na verdade é uma grande ilusão. Forte abraço a todos os amigos, fiquem na paz.